ver criaturas horríveis durante a paralisia do sono, xingar tanto a ponto de ver uma criatura macabra te observando. Olá, amantes do paranormal, como vocês estão? Hoje nós vamos trazer relatos dos inscritos e dos seguidores lá do TikTok, do Instagram e aqui também do YouTube. E hoje em especial quero contar 2 relatos para vocês. Relatos estes que vão fazer você dormir com um pouquinho de medo essa noite. Então vamos, sem mais delongas, ao primeiro relato. O Homem de Chapéu. Esse é um relato do Leandro Lima e ele me enviou lá no Instagram esse relato. Eu sugiro que você faça o mesmo, caso você tenha algo paranormal para me contar. E também, se você tiver vergonha ou algo do tipo, pode mandar para mim que eu conto de forma anônima aqui no canal. Leandro começa dizendo que ele sempre teve paralisia de sono, mas essa foi uma completamente diferente e assustadora. Ele disse que, como de costume, ele acordou no meio da madrugada e já não conseguia mais se mexer. E um detalhe importante nessa história: Leandro, quando se deitou, a porta estava fechada e as luzes apagadas de seu quarto. Porém, quando ele acordou nessa paralisia de sono, as luzes estavam acesas e a porta estava aberta. O terror de não conseguir se mover não era a coisa mais terrível que estava para acontecer ali. No canto da parede do quarto de Leandro, uma sombra se materializou. Logo, aquilo foi revelando uma forma macabra. Um homem de sobretudo que usava chapéu. A maioria das pessoas que contam sobre paralisia de sono dizem ver um homem de chapéu e sobretudo. Seria ele uma entidade responsável por causar isso? Continuando o relato do Leandro. Ele disse que esse homem tinha o corpo completamente escuro, um corpo negro, como se fosse uma massa negra que o envolvesse. Para completar toda a descrição bizarra, aquela coisa também não possuía rosto. Ele disse que, mesmo sem conseguir se mover, ele piscou, tentando forçar para que aquilo acabasse de vez. Mas ao abrir os olhos novamente, ele já estava de pé em frente à porta de seu quarto. Porém, mesmo Leandro estando ali de pé, de frente à porta de seu quarto, ele não conseguia se mover. E do nada, aquele homem de chapéu e sobretudo preto parou na frente dele instantaneamente e colocou o que parecia ser braços que se formavam como tentáculos em cima dos ombros de Leandro. Aquilo que antes não tinha rosto, agora abre uma espécie de boca que revela dentes afiadíssimos que estão apontados para Leandro. E aquilo começa a ameaçar devorar o rosto dele. E essa é a parte mais assustadora do relato. Leandro começou a ser empurrado até a cozinha. E durante esses empurrões que aquela criatura dava, ela soltava gritos assustadores. Após ele estar ali, sendo atacado na cozinha, ele novamente piscou e com todas as suas forças tentou despertar daquele transe. Porém, ao abrir os olhos, ele estava novamente dentro do seu quarto, dessa vez deitado em sua cama. Foi quando tentáculos começaram a sair debaixo da cama de Leandro. E esses tentáculos começaram a envolver o seu corpo, o cobrindo por completo, deixando apenas o seu rosto para fora. Foi aí que ele viu aquele homem de chapéu preto se aproximar dele mais uma vez. E aquilo foi chegando cada vez mais perto do rosto de Leandro e ficou o observando. Após tanto esforço para sair daquele transe, parar de ver aquela coisa e despertar da paralisia de sono, Leandro, ele conseguiu despertar. E ao despertar, a luz de seu quarto estava apagada e a porta fechada, assim como ele havia feito antes de dormir. Leandro conta que tudo foi tão real e forte que ele deixou de dormir por dias, tendo muita dificuldade para pegar no sono. Leandro também ressalta que essa foi a última paralisia de sono que ele teve, tendo aí por volta de uns 2 anos que ele está livre de ver, ter alucinações, ouvir coisas durante suas paralisias de sono. Só quem sofre de paralisia do sono, terror noturno, sabe o quanto isso é terrível e assustador. Tá aí, né, a explicação do porquê ele não conseguir dormir. Quem conseguiria dormir após um episódio desses, né? Vamos para o nosso próximo relato. O cão do inferno me perseguiu.
Esse relato também me foi enviado aqui no Instagram e ele prefere ser mantido como anônimo. Por ele ser muito conhecido, a cidade que ele mora é uma cidade de interior lá em Minas Gerais e ele prefere que seja assim. Quando eu li esse relato, eu fiquei completamente arrepiado, porque o que eu vou contar a vocês aqui é real e muito assustador. O moço que aqui nós vamos chamar de José tinha um costume muito feio de xingar, né? Ele xingava diabo, desgraça, miséria, coisas desse tipo. Um dia José queria muito ir numa festa agropecuária que tinha lá no interior de Minas Gerais. E como qualquer jovem de 19 anos, ele queria curtir um pouco uma boa música sertaneja e curtir com os amigos. Seria assim caso a mãe dele deixasse ele ir, né? Claro, por mais que ele fosse de maior, ele ainda convivia com a mãe e ele devia obediência a ela. Mas não foi bem assim que aconteceu. Chegando próximo da hora dele sair, a mãe não queria deixar ele de forma alguma ir a essa festa. Muito nervoso e contrariado pela negação de sua mãe, ele disse algo muito pesado e que ninguém deveria dizer para os seus pais. Ele olhou para a mãe dele e disse: "Mulher chata do meio da desgraça, moço, eu vou de qualquer jeito." Ele pegou então a sua carteira, o seu celular e partiu em direção à festa. José curtiu com seus amigos, dançou, pulou, e ele deixa um detalhe muito importante aqui no relato dele. José não bebe, não fuma, não usa drogas, ele foi apenas para curtir mesmo com os amigos. Ele estava sóbrio. Já eram 3h40 da manhã. Estava na hora de José voltar para sua casa. No caminho, José acabou tendo que voltar sozinho. Seus amigos estavam muito bêbados e eles não tinham condição nenhuma de dirigir, então todos pegaram um táxi. Corajoso, José disse: "Eu vou de a pé, não é tão longe assim." Porém, José teria que passar por alguns locais muito escuros, alguns que tinham até lotes baldios com mato alto. Foi justamente neste caminho que José iria arrepender amargamente de ter feito uma coisa tão ruim com sua mãe. Um pouco mais já da metade do caminho para chegar em sua casa, ele começou a ouvir o que parecia ser um barulho de patas, como se alguma coisa estivesse o seguindo. Curioso, ele teve a infeliz ideia de olhar para trás e ver o que estava seguindo ele. José viu ali o seguindo, o que parecia ser um grande cão negro, uma criatura medonha, que andava como se estivesse com um sorriso em seu focinho. Seus olhos eram vermelhos, como se estivessem em chamas. Um pelo negro ouriçado. Aquela coisa fedia muito e dava para ouvir a sua respiração. José ficou tão desesperado que ele começou a correr. E quando ele começou a correr, aquela coisa começou a correr atrás dele também. José, sozinho ali naquela rua deserta, começou a gritar: "Socorro! Socorro!" E pasmem, aquela criatura começava a gritar socorro também, imitando a voz de José, porém com uma voz muito mais macabra. "Socorro! Socorro!" Tudo o que José dizia, aquela coisa imitava, com uma voz macabra. Houve um momento que José se cansou, e quando ele diminuiu os passos, aquela coisa também que estava atrás dele diminuiu os passos. Foi aí que José percebia que se ele corria, a criatura corria também. Mas se ele andava, aquela coisa começava a andar também. Sem pensar duas vezes, ele chegou dentro da sua casa, abriu, fechou a porta, mas quando ele olhou pela fresta da janela, aquela criatura ainda estava lá, sentada, olhando para a porta da casa do José. Mesmo aquilo parecendo um cão, ele parecia estar sorrindo, com os lábios meio em formato de sorriso e as presas se mostrando cada vez mais, e aquilo estava com o pescoço torto, olhando para ele. Desesperado e chorando muito, a mãe dele ouviu, todo aquele barulho, aquele movimento ali na casa, e foi lá ver o que estava acontecendo. Foi aí que o José foi lá, abraçou a mãe dele e disse: "Mãe, tem um cão, um cachorro, um lobisomem, eu não sei o que é aquilo me perseguindo." A mãe dele, muito religiosa e evangélica, orou por ele. No meio da oração, ele começou a chorar e pediu perdão para a mãe dele. Falou: "Mãe, me perdoa, eu não deveria ter te xingado." Foi aí que a mãe dele disse o seguinte: "Meu filho, o que você viu foi o cão do inferno. Você disse umas palavras tão pesadas para mim que aquela coisa acabou sendo atraída por essa energia negativa e começou a te seguir. Mas fique tranquilo,
ele não vai mais te atormentar. José conta que hoje ele está com 25 anos, ele se formou na faculdade de Direito, ele tem uma família e ele é cristão. Ele pediu para mim deixar um recado, né? Uma ressalva aqui muito grande para que nós possamos respeitar mais a nossa família e evitar falar essas palavras tão pesadas para as pessoas ou durante um xingamento na hora da raiva, porque o sobrenatural é real e ele é atraído por essas coisas, ele se alimenta de tudo que é negativo, de tudo que é ruim. Esses foram os nossos 2 relatos de hoje. Continue me mandando seus relatos, mande aqui no meu e-mail que eu vou deixar aí na descrição, manda lá no meu Instagram, vai estar tudo aí na descrição certinho, minhas redes sociais, para vocês me seguirem e enviar os seus relatos, tá? Deixa seu like, seu joinha aí, se inscreva se você não é inscrito, ativa o sininho e acompanhe mais os meus conteúdos, tá? Vai ter vídeo toda semana, então para você ficar por dentro, ativa o sininho para você ficar por dentro sempre de quando eu postar um vídeo novo. Para aqueles que acompanharam até aqui, o meu muito obrigado, um forte abraço, durmam bem essa noite, tá? E até o próximo vídeo.